sempre pensando aí em trazer conteúdos novos aqui para o canal, entrou em contato comigo. A gente não tem nenhum jogo inesquecível contra o Bragantino, né? Convenhamos. Então o Dácio falou, cara, o que eu posso fazer? O que a gente pode conversar hoje para somar na live? E o Dácio pensou num resgate histórico. Mostra aí, Dácio, o que você ia colocar aí, ó. Aí, ó. Afinal, vocês sabem por que o mascote do Flamengo deixou de ser o Popeye e se transformou no Urubu? Quando que foi? Qual que foi o motivo? Esse é um resgate histórico aí que a gente gosta de fazer, ideia aí do Dácio, para a gente somar na live. Futuramente eu vou cortar essa parte da live, vou transformar num vídeo novo, porque é um conteúdo bacana para ficar perdido em live de pós-jogo. Isso é uma coisa assim que particularmente me incomoda, que a gente traz tanta coisa legal aqui que amanhã já não vai interessar mais a ninguém. Então, o Dácio, sabendo disso, pensou para a gente trazer esse assunto aqui, ó. Urubu. Por que o Urubu aí entrou na nossa história, Dácio? Conta aí um pouquinho para a gente, meu amigo. Rapidinho. Lembrando que isso aqui, só para registrar, isso aqui era o xodó do Hugo. E ele, num gesto de extremo carinho, me deu de presente. Então eu guardo isso aqui com muito carinho, era o xodó dele, ele sabe disso, eu tenho que ficar isso registrado. Bom, bacana. A primeira tentativa de se fazer um mascote do Flamengo foi em 1942, tá? E o mascote na época escolhido foi o Popeye. Por que foi escolhido o Popeye naquela época? Ele foi escolhido naquela época porque, segundo os defensores desse mascote, ele representaria força, ele representaria valentia, e ele teria uma ligação com o mar, porque lembrando que nossa origem era um clube de regatas. Tá? Bom, porém, quando foi em 1969, tá? Antes disso, o urubu já era um símbolo utilizado pelas torcidas adversárias contra o Flamengo, num sentido de provocar, por ser... O urubu é considerado uma ave suja, é considerado uma ave feia, lixão, e uma ave impopular. Tá? Além disso, tinha-se por trás também, né, como outros episódios, um cunho racista. Então, a gente já tinha essa alcunha de urubu. Só que num jogo em maio de 1969, um torcedor trouxe para o gramado um urubu enrolado numa bandeira e colocou ele no campo. O urubu ali se desenrolou, tá? E saiu carregando aquela bandeira e foi parar no meio de campo. O interessante desse jogo é que ele era um jogo contra o Botafogo. E nós estávamos há 4 anos sem ganhar do Botafogo e nós ganhamos aquele jogo por 2-1. Tá? E aí a torcida, né, começou a gritar: Urubu, Urubu, é Urubu, é Urubu. Entendeu? Depois dessa derrota. Então, esse foi o primeiro episódio da história do Urubu, que foi lá em 1969. Quando foi em 1983, então, e essa imagem aí, um torcedor da torcida Fla-Angra, tá? O Márcio, ele levou o urubu dentro do seu instrumento. Ele levava um instrumento, não sei se era um surdo ou um ripnique, não sei, enfim. Ele levou o urubu dentro do instrumento e soltou no gramado. Tá? E aí, era o jogo Flamengo e Vasco, e o time do Vasco começou... Não, Flamengo e Fluminense, desculpa. E eles começaram a correr atrás do urubu, e o urubu dibrando todo mundo, e a torcida gritando olé. Tá? Depois, em 1987, a gente tem de novo um outro episódio marcante com o urubu em campo. Tá? Que foi na final do Brasileiro de 87, que o Flamengo foi campeão naquele ano, e tem um registro do Renato Gaúcho correndo e conseguindo pegar o urubu. Tá? Em função desses episódios, o Daniel e Rodrigo,
Em 2006 foi criada a torcida Urubuzada, que hoje é uma das maiores torcidas. Nossa, ela foi criada em 2006? 2006. A Urubuzada foi criada em 2006, tá? Oficialmente criada em 2006. E hoje é uma das nossas maiores torcidas. Um outro detalhe interessante, temos que lembrar também que no período de 2005 a 2007, o Renato Abreu, esse aí do Renato Gaúcho, ele é o brasileiro de 87, que nós somos campeão, tá? E também, lembrando também que no período de 2005 a 2007, tá? O Renato Abreu, quando ele fazia o gol, artilheiro do século ainda no Flamengo. Ah, não, o Gabigol passou ele, né? Passou. Ele comemorava os seus gols com uma máscara de urubu, que até ele foi apelidado de Urubu Rei. Urubu Rei. Urubu Rei, tá? Aí sim, em maio de 2008, foi criada essas duas mascotezinhas que a gente vê no estádio, que é a Uruba e a Urubinha. Aí, esse é o Renato, no período 2005, 2006, ele usava essa máscara para comemorar. Se usasse hoje, tomaria cartão amarelo, né? Ah, com certeza. Entendeu? E um detalhe que a Uruba e a Urubinha, que foi lançada em 2008, ela foi lançada no jogo contra o Internacional. Opa! Entendeu? Isso são alguns fatos históricos que ligam o Flamengo à nossa mascotezinha. Nossa, que bacana, hein? Que resgate histórico legal, Dácio. E se aprofundar na história do Flamengo, muito bom, né, Dácio? Aquilo que você sabe, né, Dal? Eu gosto de estar lendo, eu gosto de estar pesquisando alguma coisa, entendeu? Sobre a história. Quando eu falei com o Daniel, porque Flamengo e Vasco, a gente tinha eu tinha o jogo da minha vida, ele tinha o dele, deu pra gente aí, Uruba e Urubinha. Lá no Maracanã. Hein? No Maracanã, esses dois modelitos foram lançados em 2008. Em 2008. Esse aqui é o Maracanã antigo. Tá? E aí eu falei, pô, a gente não tem um jogo, né? O nosso jogo histórico de Flamengo e Bragantino. Então, a gente deu a ideia de estar resgatando, porque talvez muitos torcedores não saibam por que o Urubu, como surgiu essa história, né? Como é que nós assumimos essa questão de ser Urubu. E eu acho interessante, o Rodrigo também pode nos ajudar aí nas próximas, sempre a gente trazendo no finalzinho da nossa live algum assunto para tentar resgatar um pouco da história, né? Vocês que são mais novos, talvez não tenham esse olhar mais saudoso aqui do velho, né? Como diz o Rodrigo, né Rodrigo? Do antigo. Do experiente, né? Velho nunca. Mas é por isso que a live, cara, tem uma química muito boa, porque o Dácio, ele traz essa visão de um torcedor que já viu de tudo do Flamengo, né? Passou por momentos gloriosos nos anos 80, também viu aqui, a gente comentou muito outro dia, a gente passou por momentos dificílimos no começo dos anos 2000, né? Então é isso que faz a sua live, Daniel, ser especial, cara, porque essa química entre o torcedor da nova geração, ou pelo menos dessa geração intermediária que somos nós, né? 35 anos, se une ao Dácio, que dá uma aula de história aí. Eu só senti falta, Dácio, de uma coisa que você esqueceu de falar sobre o Urubu. O Flamengo fez uma campanha com o Diego, acho que foi ano passado, o Diego se fantasiou de urubu na época que estava machucado, acho que estava se recuperando da lesão dele, ele foi no Maracanã fantasiado de urubu no meio da torcida, cara. Deixa eu pegar aqui. Eu não me lembro, acho que foi na época que ele estava machucado, ele começou a falar mal dos jogadores do Flamengo que estavam se aquecendo, vamos xingar aquele ali, aí xingou o Rodolfo Tropeço, né, xingou o outro lá, o Renê. Cara, assim, eu tenho saudade desses conteúdos na Flá TV, cara, era bem curioso, assim. Eu tenho muitas críticas à Flá TV por isso. O Diego Concota, né, que é o cara que cuida das redes sociais dele,
lá no Maracanã. Exatamente, no Maracanã, exatamente, ele estava lá. Muito legal. Faltou. Tá? Mas eu acho que a gente tem aqui alguns assuntos. Daniel, é um assunto também interessante, pelo que eu sei. O Rodrigo também acompanha bem os bastidores de eleição no Flamengo e tal. Ih, rapaz! Né, o Rodrigo parece que estuda um pouquinho isso. Tá? E a gente hoje, daqui a pouquinho, a gente está no ano eleitoral aí. Tá? Lembrando que esse ano o Flamengo tem uma questão para decidir que vai impactar, que é a questão de se vai valer o voto, se só vai valer o voto presencial ou se vai valer também o voto eletrônico, como proclama a Lei Pelé. Entendeu? Porque muda significativamente o nosso colégio eleitoral. Entendeu? Mas a história é essa aí, entendeu? Eu tive a oportunidade de estar no Maracanã. Nesse de 87, por exemplo, eu lembro que eu estava lá do Renato correndo atrás desse urubu. Tá? Tá aí, ó. Então, muito legal o registro aí do Dácio, trazendo esse lado histórico aí, dessa mudança de mascote, né? E também dessa transição, né? Do foco no remo para o foco no futebol. Quando que foi essa transição, Dácio? Em 69 que a gente mudou, tá? E passou a adotar o urubu como símbolo, tá? Acho muito bacana. A primeira, vou dizer assim, aparecimento do urubu no gramado foi em maio de 69. Ah, entendi aqui, ó. Tem uma matéria do Jornal o Globo. Deixa eu colocar aqui na tela só para a gente dar uma pincelada. Ó. Saiba como 4 torcedores soltaram um urubu no Maracanã e transformaram a ave no mascote do clube há 50 anos. Essa é uma matéria de 2019. Então tem aí 52, vai fazer 52 anos já. Lá foi no dia 1º de junho. Se você voltar um pouquinho na foto, Daniel, você vai ver que está enrolado no pé dela a bandeira. Olha só, cara. Aqui, se você ampliar um pouquinho, você vai ver que tem uma bandeira amarrada no pé desse urubu. E a hora que ela sai caminhando, essa bandeira vai atrás pelo gramado do Maracanã. Ó, muito legal, cara. Muito bacana. Impressionante a quantidade de gente, né, que o Maracanã abraçava, né, cara? O Dácio com certeza pegou essa época de 150 mil pessoas no Maracanã, né? Olha só a quantidade de gente, cara. Como é que, olha atrás, como é que pode, né, cara? Como é que pode? Eu falei na live passada que eu estava naquele Flamengo e Vasco do gol do Rondinelli, tinha 120 mil pessoas. Incrível. Nossa. Sinistro, né? Isso é uma coisa também que parou um pouco de se debater, né? Falaram que poderia, né, ser retirada as cadeiras de trás dos gols do Maracanã para poder voltar ali uma espécie de uma área mais popular para caber mais gente, né? Eu não vejo mais as pessoas falando sobre isso. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com esses eventos aí que o Maracanã recebeu, da Conmebol, né, teve a Libertadores, mas não sei se tem a ver com a concessão, que também estava se debatendo, né? Se faria uma nova licitação para a renovação da concessão, mas seria muito bom, né, que isso acontecesse, né? A gente provavelmente a pandemia freou isso um pouco, né? Mas tomara que retorne aí a ideia. Parece que Flamengo e governo do estado estavam alinhados nisso antes de tudo acontecer. Vamos ver se retorna. Uma questão que talvez esteja impactando um pouco nessa nova remodelagem do Maracanã é o fato do Maracanã ser um estádio tombado, né, pelo patrimônio. Então, qualquer modificação lá é um pouquinho mais complicado, entendeu? Seria bom, né, voltar. Incrivelmente, entregar o Maracanã para uma empresa que não fez o Maracanã com divisão de torcida, né? Então, a gente vê aquelas aberrações lá de jogo torcida visitante com o setor sul inteiro fechado por causa de 100 pessoas, né? Aí fica dependendo ali de bom senso entre as diretorias para alocar esses torcedores em algum camarote, né, Dácio? Exatamente. Só um detalhe aqui, nosso amigo Wagner Pinheiro está nos recordando que esse lance do Urubu foi no Flamengo e Atlético, que ele estava no Maracanã
e nesse dia tinha mais de 200 mil pessoas. Esse de 87. Esse de 87. Não, É. Não, Eu acho que ele está falando do 3-2 na final do Brasileiro. Sim, Zé. Não, acho que ele está falando de 69. Não, 69 não. 69 foi o jogo com coisa. Eu não sei qual jogo que ele está falando, então. Porque 200 mil torcedores, olha só. Eu acho que foi no Flamengo e Santos que fez 0-0, não teve? Teve um jogo de 200 mil pessoas lá no Maracanã. Ele colocou aqui, Flamengo e Atlético, eu estava lá, mais de 200 mil pessoas. Flamengo e Atlético. Olha lá, e tem ainda... Nossa, mas... Não, é isso mesmo. Não, tá juntando aqui 200 mil reais aqui. Eu coloquei no Google aqui para buscar, mas não achou, mas ele falou que foi Flamengo e Atlético Mineiro. Dácio, mais alguma informação aí bacana sobre o resgate histórico aí do nosso mascote urubu? Não, eu só tenho uma opinião pessoal, né? Hoje eu prefiro ter como mascote urubu do que ter Popeye, né? Tem nada a ver com a gente, né? É mesmo, cara. Aí era muita coisa agora, Daniel, uma coisa talvez que a gente possa depois, com calma, ver, é essa questão do início dessa história com o urubu, que nos chamávamos de urubu com cunho racista, né? Sim. Eu acho que dá lá para frente a gente pensar em alguma coisa. O Rodrigo com certeza vai ter ideias, entendeu? Sim mesmo. Dá pra gente... Porque eu vou contar para vocês, essa história do... Hoje eu estava aqui em casa vendo Liverpool e Manchester, e estava pensando na nossa live, e eu falei assim, hoje não tem meu jogo histórico, o que a gente posso falar? E esse coisinha aqui, ele fica na minha estante. Eu tenho uma estante na sala de televisão, e aí eu olhei, dei de cara com isso aqui, tá? E aí eu falei assim, poxa, vou vender a ideia para o Daniel da gente falar de como nos transformaram em urubu.